Salve, salve família, estamos de volta mais uma vez com a obra do Zé Maria, aquele que aceita Zumatia. Então prepara logo seu churrasco com bastante molho de chocolate, porque hoje, meu amigo, é dia de balangar sua tia. E sim, eu sei o porquê você está nesse canal. Significa que você gosta de ver homens bombados esfregando seus deliciosos músculos. Não, pera. Digo, dando porrada na cara de figurante. Tá bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro, editor. Malandramente, esse brother inocente se envolveu com a gente só pra poder macetar. Ai, nerdola! Hoje eu estou só um pouquinho mais louco que o de costume. Longe de mim está amarrado em uma camisa de força, preso por mais de 4 anos em um quarto. Socorro. A história de hoje ela já começa naquele pique com a capitã do time querendo a Ruivinha e chamando ela de gnome de Natal. Olha, um gnômio! A Ruivinha, pelo jeito, vai ter que ensinar essa guria na base da moqueta, porque o projeto de Titã que saiu de Attack on Titan tá mandando altos papos tortos em direção a ela, perguntando se será que ela vai conseguir ensinar jogadores com esse porte de gnômio. E meu amigo, ela quase tomou uma de revesgueio da Ruivinha, sorte que ela se controla porque ela quer saber o que está acontecendo e o motivo da denúncia. Algum tempo mais tarde, ela percebe que durante os treinos tem uma guria que está se aquecendo por mais de 1 hora. Daí ela manda ela entrar em quadra. E ao mesmo tempo, a projeto de Titã aparece pra interferir, falando que esse era o antigo sistema de treino da treinadora anterior. Mano do céu, ela retruca de alto escalão, tá ligado? Ela já manda logo aquele papo reto, dizendo que tem guria que se cansa em um único arremesso, então por que aquela que está se aquecendo há mais de 1 hora não entra em quadra? E pra provar o que a Ruivinha estava falando, em alguns segundos ela pega a bola e passa pra guria e dá-lhe cesta de 3 pontos. O problema é que por trás de toda boa ação existe uma reação. Depois do treino ela foi só tomando muqueta atrás de muqueta até que a capitã chega e manda elas pararem de macetar a guria. E se tu acha que a Titã fez isso pra ajudar ela, quem dera. Ela ameaçou a guria pra ela retirar as denúncias, senão ela seria removida do time de basquete. E o pior de tudo é que não acaba por aí não. A capitã ainda tenta quebrar o braço dela na porta. Sorte que a Ruivinha aparece e, mano, desceu na moqueta sem dó na capitã. É aquele bagulho, uma vez passa, 2 vezes já vira patê, tá ligado? A Ruivinha literalmente botou o pau na mesa e mandou medir. E meu amigo, todas as bulinadoras se juntaram contra Maria José. Só que dessa vez ela tá confiante, já que não tem nenhuma, pescou tapa com o tijolo na mão pra jogar ela do 13º andar. Então ela desvia, mete a bica de novo, dá um soco de cotovelo e finaliza os figurantes ao seu redor. Ela literalmente colocou todo mundo na linha na base da moqueta. Agora eu quero ver quem é que manda nessa bodega. É por isso que eu sempre falo, figurante bom é figurante macetado. E mano, tem os figurantes que não aprende nem apanhando. Mesmo depois de levar aquela moqueta de revesgueio, a irmã da capitã ainda quer descontar a raiva nas novatas. E assim que ela tenta: qual é, novinha? Passa a pele pra nós. Cara, a Ruivinha spawna atrás dela, de forma que até mesmo o tioso mais tiozento do mundo se assustaria. Depois disso, a figurante tem a brilhante ideia de photoshopar uma imagem dela, como se ela tivesse sido machucada pela Maria José. Assim que ela postou nas redes sociais, querendo chamar a atenção e acabar com a carreira da Ruivinha, teve até mesmo alguns comentários pedindo pra chamar o departamento de macetadores de figurante. O que eles não sabem é que a própria Ruivinha faz parte desse bagulho. Olá, boa noite. A notícia de hoje é sobre o time nacional feminino de basquete, onde 2 garotas foram maltratadas por sua treinadora. Relatos afirmam que, graças ao afastamento da antiga treinadora, Maria José abusou diversas vezes da irmã da capitã de equipe. Por conta de todos esses acontecimentos, as fotos foram postadas através das mídias sociais da própria figurante. E não é só isso, estamos recebendo em primeira mão várias divergências sobre esse relato. Uma pessoa anônima postou várias mensagens da figurante praticando bullying e ameaçando seus colegas de equipe, utilizando os mais diversos tipos de palavras de baixo calão. Além do mais, especialistas revelam que as fotos nas mídias sociais de sua irmã são inteiramente falsas, acarretando que a própria figurante é uma das líderes por trás de toda a violência nessa escola. E não para por aí não, a própria treinadora substituta na verdade é Maria José, aquela que maceta figurantes na base da fé. Boa noite. Mano, eu hypei, eu vibrei, eu gritei ao ver essa cena. A satisfação aspira ao ver a figurante provando do seu próprio veneno. E o que aconteceu foi o seguinte: a vida da figurante virou de cabeça pra baixo. E mais uma vez ela tenta se vingar, indo atrás da guria bolinada. A questão é que agora o inimigo dela é outro. É simplesmente a própria escola inteira, a chamando de escória. E pelo que dá pra perceber, não é só essa guria que iria se ferrar. A sua irmã, a capitã, também iria junto. Mas a projeto de Titã resolve sacrificar sua própria irmã, a fazendo assumir toda a culpa e no
bocetando ela. Elemento cara de pau. Ah, ô família boa, hein? Cadê a mãe dessa guria pra meter uns cascudos pra ela aprender a ficar esperta? Eu nunca nem sequer nenhuma vez vi algum figurante meter cascudo em personagem principal e sair impune. Ela passou literalmente 2 anos metendo um cascudo de tapa na Azuleta, sem acontecer absolutamente nada. E sabe aquela irmã mais nova que se entregou sozinha? Aquela cena dela assumindo culpa que era pra dar dó e sentir pena? Mas eu não sei porquê, por algum motivo eu não consigo ficar emotivo quando o assunto é figurante fazendo merda. E assim a Ruivinha no grau chega pra capitã mostrando a sua lista de novas competidoras, fazendo aquele time com base nas habilidades de cada jogadora. E adivinha quem está como titular? Isso mesmo, a Egel de cabelo azul, aquela tão criticada que recebia surra de café da manhã e janta. A nossa Ruivinha, que tem o intelecto superior de rainha da macetada, ela percebeu que o único motivo dela prejudicar tanto a Azuleta seria a própria inveja. Sim, ela tem inveja da Azul porque ela joga muito melhor do que a capitã. E como a tão famosa capitã se recusa a aceitar, a Maria José então pede para elas se aquecerem. E ainda manda aquela seguinte fala pra capitã: se você se garante tanto assim, então me mostre que eu estou errada. Caralho, cuzão. Meu amigo, essa frase chegou a arrepiar os cabelos do Boga. Eu senti até uma tensão aqui, tá ligado? Então ele é? Assim. E agora, se inicia o game entre a Capitã Zoiuda e a Azuleta Boa de Tapa. Quem fizer 5 pontos primeiro ganha. Com seu embate implacável, a Azuleta rouba a bola em sexta. Mas a Capitã não fica muito pra trás não, ela retruca a sexta com o mesmo valor. Nessa hora, o que eu não daria pra ter um Galvão Bueno aqui pra me ajudar a narrar esse jogo. E meu amigo, se eu te falar que as duas ficaram pau a pau nos primeiros rounds, tu não acredita. Mesmo com a Azuleta sendo impedida de jogar por 2 anos, ela ainda assim tá fazendo jogadas maravilhosas. A guria tá tipo o Ronaldinho Gaúcho fazendo mágica com as bolas. Se o Ronaldinho tem o apelido de O Bruxo do futebol, eu vou apelidar ela de A Bruxa do basquete. Não, pera, eu acho que isso ficou meio estranho. Voltando à história, eu acho que foi por isso que a Azuleta foi impedida por tanto tempo de jogar, pois essa guria tem um talento natural, ela brilha com força. E sim, essa manja o suficiente para jogar em campeonatos profissionais. Mas aí é que tá, independente de quão boa a figurante seja, ela nunca vai conseguir superar alguém que tem talento e dedicação de verdade. A Azuleta, sem poder treinar com o time, ela praticava sozinha todos os dias de manhãs antes da escola. Ela mesmo impedida, ela nunca abandonou o basquete. Diferente da capitã, que ela só tinha inveja e procurava sempre arruinar quem é que tem talento natural, em vez de buscar melhorar. Tanto que quando ela percebeu que ela estava perdendo esse X1 dos 5 pontos, ela resolveu apelar pros ataques físicos, catando a guria pelo cabelo e gritando pra ela desistir. E se tu acha que a Azuleta apanhou? Cara, dessa vez eu te falo, a Ruivinha não precisou sequer levantar um dedo pra impedir. A Egel cuidou da situação por conta própria. Essa reviravolta foi tão satisfatória que hoje eu posso falar, eu vou dormir com aquele sorrisão no rosto. E alguém, por favor, dobre o estoque de carvão pra essa Egel, ela realmente merece. E como a má perdedora, a capitã chamou ela de uns nomes tão peculiares que se eu chegar a falar o começo, o YouTube mete o voador de 2 pés no meu peito e leva embora a monetização. Então, desculpe guys, dessa vez eu terei que me render ao Family Friendly. E assim o caso é resolvido com a Ruivinha retirando a capitã à força do time de basquete, impedindo ela totalmente de participar do nacional ou qualquer jogo amistoso. Ela está proibida de jogar qualquer tipo de jogo, em qualquer time que seja. Ainda bem que eu não sou você. A PDP descobre quem estava por trás das acusações. Relatos afirmam... Pera, essa não é aquela que denunciou um aluno que acusou falsamente um professor? O que diabos tem naquela falsa acusação? Ou será que o direito das estudantes femininas fica em último lugar? Opa, só um pequeno adentro. Sobre essa parte de estudantes femininas, eu fiquei meio confuso durante a tradução, então sinto muito se caso eu falei alguma coisa errada ou sem sentido. De volta à história novamente, essa velha diz que já preparou tudo e quer ver como eles vão lidar com esse sistema educacional, incluindo essas cláusulas da qual ela destacou. Ou seja, me parece que ela achou uma brecha nas normas regulamentares. E pode ser que ela faça uma merdinha um pouco grande. Eu só quero ver quem é que vai cuidar dessa tiazinha, se vai ser a Maria José, aquela que maceta com o pé, ou se vai ser o Zé Maria, aquele que não perdoa nem a sua tia. Qualquer um dos dois pra mim tá valendo, eu só quero ver soco e muqueta comendo. Mas aí que vem aquela pergunta que não quer calar. Cadê o Zé Maria? Onde ele tá que não apareceu agora em todo o episódio? Na realidade, não é como se ele tivesse pedido folga pra poder massagear. Enquanto a Maria José trabalhava, na realidade ele estava acompanhando
vendo tudo de camarote pela sua televisãozinha. Inclusive, ele começa aquela zoeira marota em cima da ruivinha. Por ele estar tão travada na frente das câmeras, parecendo um bonecão de posto que só se move pros lados, ela diz que foi obrigada pelo primeiro-ministro a falar daquele jeito. Mas vamos ser sinceros, bonecão de posto é o bonecão de posto. Ou vai falar tu que não seria uma honra imitar um balangando de um lado pro outro? E bom, guys, a próxima escola, pelo jeito, ela tem o estilo mais merda possível. É aquele tipo que faz aquela lavagem cerebral na cabeça de aluno, estragando as próprias ideias e ideais do que é certo ou que é errado para fins políticos. Ou seja, dessa vez é a professora que merece a visitinha do Zé Maria. Ela é aquele tipo de professora que discrimina crianças menores pelos menores erros possíveis no ponto de vista dela. Pelo menos esse arco em comparação com os anteriores da história, ele realmente é o mais calmo, porque daqui pra frente, nem o Tioso tem coragem de continuar. Mas como eu sou o Zedinho Mil Grau, eu seguirei até o fim contando cada vez mais histórias peculiares. Pra tu ter ideia, mano, essa véia é tão nóia das ideias que ela manda a seguinte frase na lata mesmo: e quando eu for do Ministério da Educação, esse tipo de coisa não será perdoada. Crianças devem ser discriminadas igualmente. Na moral, papo reto, eu já tô até prevendo a Ruivinha dando uma sequência de tapa na cara dela só pra começar. Porque quem caralhos faz uma criança chorar? Principalmente desse jeito. Não, mano, não, eu tô bolado. Eu tô brabo. Pega aqui a minha cenoura que eu mesmo vou resolver isso. Eu vou fazer ela assistir 2.830 horas de horário eleitoral, sem pausar pra ir no banheiro. Quero ver ela bater de frente comigo depois dessa. Ah, e se ela reclamar, eu ainda meto de fundo aquela musiquinha que toca quando você liga e está na fila de espera do telemarketing pra ser atendido. Aquela mesma música que te dá dor de cabeça depois de você ouvi-la por 30 segundos. Eu acho que eu esqueci de tomar meu remedinho. Então, por favor, não me dê uma porrada na cara assim antes de me chamar pra sair. Não, pera, eu acho que eu tô lendo o roteiro errado. De volta à história com a dona do sorriso macabro, a Ruivinha vai dirigindo cheia de ódio em direção a essa escola com seu crush no carro. E meus amigos, nunca atrapalham a massagem de uma tia histérica. Isso pode fazer esse ser seu último dia na Terra. Ainda mais se tu for uma professora biluteteia das ideias, tu provavelmente não vai conseguir nem dar o último suspiro. E foi aí que o Zé Maria teve a brilhante ideia de resolver esse problema. Jura? E lá vai a professorinha escrevendo mais uma de suas adaptações de história infantil de uma forma bem macabra, por motivo na qual nós desconhecemos. Nesse momento, ela recebe a notícia que o site deles, onde ela e seus passos, que também são meio biruta das ideias, vazou, recebendo várias denúncias dizendo que eles estão fazendo lavagem cerebral nas crianças. Mas a guria, ela nem liga, ela mesma está presa no seu próprio mundinho de faz de conta, achando que tá fazendo certo, o bem pela humanidade, fazendo uma tal causa revolucionária, que faria até mesmo os porcos voarem com asas de pombo. Ok. Por que caralho os porcos voariam com asas de pombo? Não sei, foi você que escreveu esse roteiro ontem à noite. Mano, eu sou você, sabia? Ah, é? E assim, tanto o Zé Maria quanto a Ruivinha chegam na escola. Carai, borracha, será que essa é a primeira vez que ambos vão trabalhar juntos? Tanto que eles já vão direto se apresentando com seu crachá de membros da APDP, a famosa Associação Macetadora de Figurantes e de Alunos que Fazem Merda. E meu cabrito, pensa em alguém que trancou o butico. Já não passava mais nem infravermelho. A dona até chegou a ficar com a voz trêmula perguntando o que eles querem. E é nesse momento que o plano implanável do Zé Maria entra em ação, que seria dizer que alguns alunos andam a sofrer bastante discriminação, e que eles ficaram sabendo que era um expert nisso, e eles queriam receber algumas lições. E pense alguém que caiu, mas caiu com força nessa do Zé Maria. A Ruivinha até achou que esse plano era tão merda que não funcionaria, só que ela não contava que às vezes as ideias mais burras são as mais inteligentes. Às vezes as burras ideias são inteligentes à base das burras. Às vezes os burros inteligentes são mais das ideias... desisto, eu acho que você entendeu, né? E bom, a professora chama eles pra sala pra assistirem a aula e ver como ela ensina os alunos. E meio que vamos se dizer que a dona colocou as crianças pra ler uma história que poderia facilmente ser encontrada em site peculiar que começa com X, ou talvez em algum tipo de filme de terror. E agora que vem aquela grande pergunta que não quer calar. Mas menino raposo da gripe infinita, que história seria essa? Eu vou tentar falar de uma forma que o YouTube não me caça, então vamos lá. Imagine uma fada, imaginou? Agora pense no que ela fez com o lenhador. Foi mais ou menos um... E vamos dizer que essa professora ela é bem adepta ao... Bom, isso é um caso polêmico demais pra eu zoar, brincar ou até mesmo narrar, então vou pular totalmente essa parte. Mas em resumo, ela tá dando uma terapia de choque em crianças, enquanto ela discrimina outras crianças, fazendo literalmente a coisa que ela abomina, contra quem pensa diferente dela. Tanto que ela trata as crianças de uma forma que dá muita raiva em qualquer um que tenha pelo menos um filho ou irmãozinho ou irmãzinha mais novo, ou alguém com sã consciência, é claro. E foi nesse momento
momento que o pai de um aluno apareceu na janela observando toda essa situação, vendo no quadro escrito a frase dizendo pra não discriminar as pessoas e com a filha dele usando uma placa dizendo que ela discrimina. Mano, o cara ficou puto com a professora que tá fazendo lavagem cerebral na filha dele e a traumatizando ao mesmo tempo. O pior é que essa professora ainda fala da vida pessoal do cara, dizendo que não tem o direito de dizer nada sobre o método de ensino dela, já que ele é divorciado criando a filha dele sozinho. Mas na moral, mano, o que tem um cara ser divorciado? E mano, o cara foi puto pra cima dela. Só mais um pouquinho e ele iria usar o famoso tapa dos direitos iguais e sair preso. Sorte que o Zé Maria apareceu e segurou a mão dele, dizendo que é errado fazer isso é um crime. Mas se é pra bater, deixa que a gente faz. Pensa naquele tapa com gosto que a professora tomou da Ruivinha. Cara, se existe um tapa mais satisfatório no mundo, com certeza é esse daí. A obra dessa vez, ela começa de uma forma bem empacada com o nosso grandiosíssimo degustador de tias indo comprar cigarro após ter resolvido o caso da professorinha do pássaro azul. E quando ele estava de frente à prateleira escolhendo que tipo de câncer de pulmão ele queria comprar, o mesmo viu uma criança e ele tinha tropeçado nela, fazendo ela deixar cair todos os itens na qual ela tinha pegado das prateleiras. E pelo que dá pra perceber, essa criança está bastante surrada. Pelo visto, alguém bateu nela e não foi pouco. Será que esse é o primeiro caso dessa obra de maus tratos? Confira hoje no Zé de Alerta. E essa criança, ela estava tão na merda, mas tão na merda, que quando a Maria estava lá pagando pelo seu cigarrinho de cria, ela saiu correndo com os alimentos que estavam na mão. E é claro que o nosso prota tem um bom coração, pois além de socar figurante, ele sabe muito bem cuidar de criança. Então ele paga pelos itens na qual a criança tinha pegado. Então ele vai atrás dela para entender o que está acontecendo de verdade. E em resumo, essa criança estava comendo desesperadamente na rua, ao ponto do nosso prota suspeitar que tinha alguma coisa de errado acontecendo daí. Daí ele se aproxima da criança com uma garrafa de leite para fazer ela descer aquele pão seco na qual ela tinha pegado. À primeira vista, o prota percebe que os pais dessa criança não estão alimentando, mas o guri, pelo visto, ele está com muito medo e com receio de tudo que está vendo. Então ele simplesmente larga a comida e sai correndo do prota. Essa criança está completamente traumatizada, tanto que o Zé Maria também saiu correndo atrás dela. E a criança coincidentemente bateu de frente com a sua ex-professora do primário, que perguntou quem o prota é. E é claro que depois de uma conversa, ela começa a dizer como o míssil se comportava, pois ele é diferente de todas as crianças do primário, já que elas eram sempre muito ativas e brincando o tempo inteiro, e ele só ficava quieto no seu canto assustado. Então ela começou a ficar de olho nele, até que um dia, Míssil passou mal e começou a tossir sangue. Então a professora desesperadamente ligou para a família dele, pedindo para chamar a ambulância para o levar para o hospital o mais rápido possível. Mas em vez da família se preocupar com o próprio filho, eles simplesmente mandaram nosso filho não precisa disso, só vamos buscar ele aí imediatamente. Então naquele dia, em vez da sua mãe ir buscá-lo, o seu pai apareceu, que era uma figura que raramente se via. E esse cara tem uma pinta de quem é ruim bagarai. Então ele simplesmente saiu arrastando o moleque pelo braço à força. Depois disso, a criança não apareceu mais na escola, e quando a professora foi visitá-los para saber o que tinha acontecido, ela viu o pai de Míssil brigando com ele por ele ter atrapalhado o seu jogo. E o pior é que ele estava deixando seu filho com fome. Simplesmente a sua família não lhe dava comida. E o motivo na qual o guri estava tossindo um sangue seria por uma ruptura no estômago, que resume é mais ou menos o machucado gerado pela falta de comida. E mesmo com a professora chamando o conselho tutelar para resolver a situação, tudo o que proporcionou para o Míssil seria ele fora da escola por mais tempo ainda, e passando cada vez mais aperto com seus pais. O guri tá literalmente apanhando mais que né. E o pai da criança ainda chegou até a professora e a ameaçou, dizendo que se ela tentar os denunciar de novo, ele vai matar aquele pirralho. O cara é simplesmente o pescotapa das ideias. Mano, papo reto, eu fiquei puto, na moral, dá vontade de meter uma voadora no pescoço desse filho da mãe pra ele não andar nunca mais. Com todo o desrespeito do mundo, esse cara aí tem que se ferrar pra caralho. Parece que cada ato dessa história que se passa, o autor consegue ferrar ainda mais o meu psicológico. O cara tem bacharelado e deixar o leitor puto. De volta à história, o pior dessa situação é que o conselho tutelar não fez nada além de falar com os pais da criança. A questão é que, pela lei, as crianças tão novas assim não são confiáveis em testemunhos, já que podem facilmente ser manipuladas. Ou seja, o conselho tutelar apenas verifica as informações que são passadas pelos seus pais. E como nenhum estatuto desses tem uma autoridade de verdade, e pelo baixo salário, a maioria se demite desse trampo em menos de 2 anos. Ou seja, falta agente experiente, que deixa mais óbvio e claro esse problema. A professora até pergunta a Zé Maria como ele sabe tanto e se ele trabalha com isso, e meu amigo, pode deixar que essa pergunta eu respondo.
mundo. Ele só não trabalha como uma seta quaisquer um que prejudica as pessoas sem dó. O cara tem literalmente licença pra moquetar. Só que o problema dessa vez é que o Prota não pode ajudar nesse tipo de situação, já que está fora de sua jurisdição. O Prota só tem autoridade de se envolver quando se trata de educação pública, mas no caso de Míssil, que é violência doméstica à criança, isso aí é assunto pra polícia, e infelizmente ele não é um policial. Então não deu outra dessa vez, infelizmente eles têm que mandar a criança pra casa, pois se ela continuar ali sem autorização dos pais, mesmo com eles sendo tremendamente abusivos com essa criança, tanto Zé Maria quanto a professoria podem ser acusados de sequestro. Ou seja, para não piorar ainda mais a situação, Zé Maria decide levar a criança até sua casa. Ele até pensa em chamar a polícia para resolver essa situação, mas a cara de ódio que ele faz nesse momento, eu tenho certeza que vai dar merda pra caralho. E depois dessa gigantesca introdução, pelo jeito eu acho que as coisas vão conversar de verdade. Assim que o Prota chega de frente à casa da criança, ela toca a campainha para poder entregar ela ao pai. E a cara que o sujeito faz ao ver que alguém tocou a sua campainha incomodando, eu tenho certeza que faz o Zé Maria querer amassar ele naquele mesmo instante. E para piorar ainda mais a situação, que já não tá nada boa, assim que o pai da criança vê o seu filho, ele olha pra ela com um olhar de dar medo em qualquer um, e ainda chama o moleque de criança do caralho e sai catando ele pelo cabelo. Aí mesmo eu já desci a porrada, tá ligado? Só que o Zé Maria, ele ainda sabe se segurar, pelo menos um pouco. Daí ele disse pro cara que ele comprou alguns lanches pra criança, e ainda completa que pela dificuldade que ela estava pra comer, parecia que ela não colocava nada na barriga faz dias. E mano do céu, o cara encara o Zé Maria se achando fodão, tá ligado? Rapaz, os últimos que fizeram isso não deu muito bom não, viu? E enquanto o Zé Droguinha encarava, ele perguntava ao Prota se ele é algum tipo de cuzão da polícia ou da segurança social. Daí o Zé Maria diz pra ele que é somente um cidadão normal, com o dever de denunciar maus tratos das crianças. Aí então o Zé Droguinha faz uma cara ameaçadora e pergunta pra criança se ele já bateu nela ou deixou ela com fome alguma vez. E é claro que com um olhar desse, qualquer criança em sua consciência negaria de medo. Mas esse tipo de fala que o Zé Droguinha usa pra assustar e ameaçar as pessoas o tempo todo, assusta muita gente, mas não o Prota. O Prota não é do tipo de pessoa que abaixa pra um simples figura. Ainda mais depois daquela leve massagem gostosa que ele ganhou da sua tia. E como o clima já tava esquentando pra caramba, o Figuras puxa o Prota pra fora e diz: Ué, meu irmão, se eu bati nele, quem é você pra impedir? Ele é sangue do meu sangue, então eu faço o que eu quiser, tá ligado? E quando ele foi pra meter um soco no Zé Maria, o maluco só toma um gancho na cara que cai desmaiado no chão. Então, pelo visto, finalmente começou a hora do Prota ensinar boas maneiras a esse figurante. Daí o Prota joga o Zé Droguinha na cama e diz pra criança que ele só vai acordar amanhã de manhã. Caramba, mano, a porrada do Zé Maria tem até hora marcada. Cê é louco, depois dessa até eu quero aprender boxe. E foi aí que o Zé Maria perguntou ao Míssil onde estava a mamãe dele. E ele responde que ela ainda estava trabalhando e que volta bem tarde pra casa. E bom, pelo estado da casa do moleque, ele vive em extrema sujeira. Daí o Prota passa a mão na cabeça do guri e diz que mais tarde ele volta novamente. E quando ele estava pra sair, ele bate de frente com a ex-professora do guri, que tinha o seguido preocupada. E ela elogia, dizendo que ele parecia que acabou de sair de um puta filme de artes marciais, pelo golpe que ele deu na cara do Figuras. Depois daquele bom e velho desenrolar de papo entre os dois, ela pergunta ao Prota se aquele soco vai resolver alguma coisa. E obviamente ele responde que não. Ainda mais pra um cara que não toma banho há dias, que até parece um Miguel, e ainda tá desempregado. A chance dele acordar e descontar no moleque é muito grande. É meio difícil parar uma agressão quando se vive com os próprios agressores. Ah, peraí, viver com eles? Eu acho que o Prota encontrou a forma perfeita de counterar esse Zé Droguinha abusador de crianças. E assim que o Zé Droguinha acorda no outro dia de manhã, ele pergunta o que o guri tá fazendo. E ele diz que o Zé Maria tinha comprado comida pros dois. E o Prota ainda deixou aquela mensagenzinha marota na comida do cara, escrita assim: quem diria que tu ia cair com apenas um golpe, coma isso aí pra ficar mais fortinho. E o cara começou a ficar cheio de ódio e perguntando pra criança onde o Zé Maria está. E quando ele estava quase pra pisar nessa criança, ele começa a ouvir uma música insanamente alta de manhã. Então ele vai verificar de onde essa música tá vindo. E estranhamente era do apartamento que estava ao lado. E o cara começa a gritar pro novo morador desligar o som. E adivinha de quem era o apartamento que estava essa música ligada? Isso mesmo, do Zé Maria, aquele que amassou o Zé Droguinha. Pensa no maluco que ficou com o butico na mão. Muitos dizem que nessa rabeta já não passava mais nem Wi-Fi, mas eu digo que dessa daí não foi nem átomo. O cara trancou até o talo. O Zé Droguinha chega a perguntar ao Prota como ele se mudou, que obviamente foi da forma mais simples e normal do mundo, assinando um contrato e indo morar ali só de boa. Mas papo reto, o Zé Maria, alguém surreal, alugou um apartamento e tá literalmente matando dias de trabalho pra poder proteger um guri que achou
achou na rua. Esse cara aí tem meu respeito. E sabe qual é a nova? O Lourinho, mesmo com medo, ele partiu do nada pra cima do Zé Maria pra meter-lhe o soco. Já não basta apanhar uma vez, o cara tem que pedir replay. Então dá-lhe prensada na parede. Cara, eu não sei não, mas eu acho que o Zé Maria só gostava de tia. Mas essa posição aí, ainda mais com ele sem camisa, só me vem um pensamento na cabeça. Essa pressa que você queria? Lá ele, boy. Mas vamos ser sinceros, vocês acham ou não que o Zé Maria massageou esse loirinho, hein? Comenta aí embaixo. De volta à história, enquanto o Zé Maria encoxava o loirinho, ele diz que odeia pessoas barulhentas, principalmente quando se trata de deixarem seus filhos chorando. Isso o deixa totalmente louco. Então ele quer silêncio. Já mais tarde, o loirinho tava jogando seu RPG de cada dia, enquanto seu filho tá lá literalmente amarrado. E o pai não tá nem aí, ele tá curtindo o jogo. E essa cena tá tão pesada que sei lá, velho, eu não sei nem o que dizer. O foda é que esse cenário vai piorando cada vez mais. Com seu pai que perdeu a missão do jogo, ele começa a botar a culpa na criança. Então Zé Maria surge do nada, gritando e batendo na porta, falando: então Zé Droguinha, tu morreu foi por sua própria culpa, por tu ser ruim no jogo, não pelo seu filho. Daí o Lourinho grita pro Zé Maria calar a boca, dizendo que era ele que estava educando seu filho. E meu amigo, Zé Maria ficou putaço, abriu a porta à força, entrando na casa do Lourinho. E quando ele entra, ele diz pro Lourinho parar com isso, ou ele quer que ele tire uma foto pra mostrar ao pessoal, pra eles verem tudo o que tá acontecendo e decidirem se isso realmente é educação ou é abuso infantil. E é claro que nessa hora o Lourinho começa a inventar desculpas, falando que estava corrigindo a criança pelo fato dela ter fugido de casa. Mas porra, menor, tu tá botando teu filho na coleira e quer ter razão? Esse aí merece ter pelo menos umas 72 costelas quebradas. Então Zé Maria cata ele pelo pescoço e diz: tu quer pagar de macaco velho pra cima de mim? Escuta bem seu projeto de fiote cruz credo. Educar filho é pro bem dele. Agora, abusar da autoridade de pai pela sua própria necessidade pessoal e conveniência, isso não passa de abusos, e eu odeio abusos. O foda é que essa série de loucuras ela não para por aí não. Durante o almoço, o guri estava comendo junto a seu pai, e é normal pra uma criança sujar a mesa e ao redor enquanto come. Só que o Lourinho tava literalmente quase espancando seu filho por conta disso. A sorte que o Zé Maria gritou lá do barraco ao lado: aô Lourinho safado, é normal criança de 6 anos sujar a mesa enquanto come. Ou tu era algum tipo de super gênio cheio de modos à mesa desde quando era uma criança. Ou vai falar tu que quando você tinha 6 anos você não fazia o mesmo. E pra completar, o Zé Maria ainda lança uma indireta pro próprio criador da obra, falando que ele conhece um webtoon cujo criador tem 36 anos e ainda faz bagunça na mesa. O cara é foda a ponto de farpar até mesmo seu criador. E essa história vem se repetindo diversas vezes, com o Zé Maria sempre repreendendo o pai da criança, todas as vezes que ele tentava bater no guri sem motivo, até que ele o chama pela janela pra poder fumar lá embaixo, em vez de, tragar um cigarro próximo a uma criança. O foda é que o Zé Maria chamou tantas vezes, mas tantas vezes a atenção desse cara, que até mesmo seu filho começou a brincar e tirar sarro dessa situação, enquanto arrastava o seu carrinho. E isso deixou o Zé Droguinha puto a ponto de falar pro seu filho que o papai não vai voltar mais pra casa. Daí a criança pergunta a ele onde o seu pai vai, e ele responde que seu papai vai muito longe e não vai voltar por um tempo, porque ele vai matar aquele filho da puta e ir parar na cadeia. Daí o Lourinho parte mais uma vez pra cima dele, cheio de ódio, com o martelo na mão. Só que ele não contava que o Zé Maria ainda é o Zé Maria. O cara maceta figurantes até dormindo. Ou seja, ele simplesmente parou o martelo com a luva de beisebol na mão, o chamando de patético. E pra quem já estava sentindo falta dela, a obra nos mostra novamente a Maria José, junto ao pai do Prota, no seu ambiente de trabalho habitual. Daí o seu pai pergunta pra Rivinha onde o Prota estava. Então ela responde que ele está afastado pra resolver alguns problemas. De volta ao Prota, ele mandou o Zé Droguinha trazer essa rabeta seca pra fora de casa, se ele ainda quiser ter todos os seus dentes na boca. Daí meio que forçadamente, ele consegue trazer o Lourinho pra fora pra ele poder jogar beisebol mais o seu filho. E mesmo com o Lourinho puto, não adianta muita coisa, até porque é aquele ditado: onde houver um figurante raivoso, sempre terá um protagonista pronto pra macetar, e nada mudará. E dessa forma, finalmente o moleque começou a se sentir bem, acolhido, ele já estava quase se divertindo. E quando o Zé Maria jogou a bola pro míssil, foi quando tudo começou a mudar de verdade. Daí o míssil joga a bola pro seu pai e o Prota diz que fazer isso ainda é melhor do que ir parar na prisão por tentativa de homicídio, não acha? E enquanto o Prota vê os dois jogarem, ele puxa do seu bolso um chiclete pra fumantes, já que, é proibido fumar no parque. O cara consegue ser poderoso e respeitador de regras ao mesmo tempo, esse cara é foda, papo reto. Depois disso, o Prota leva a criança ao seu pai pra poder comprar alguns brinquedos e almoçar fora, e simplesmente o menino está tendo um dos melhores dias da vida dele. E esse dia foi chamado de sonho pra ele, o sonho do dia das crianças. Essa aí pegou lá no fundo. No final, o Prota pergunta pro Lourinho: isso não é incrível? O que seria tão incrível assim?
assim? Eu estou falando de você ser um pai abusivo de merda e mesmo assim ele fica feliz brincando com você. É assim que as crianças são, não importa o quão ruins seus pais sejam. As crianças não têm mais ninguém além dos seus próprios pais para ajudá-las. E os seus pais são tudo no seu mundo. Então não importa o quão ruim você seja ou o que você faça, elas jamais conseguirão odiar você. E esse é o único motivo de eu ainda deixar você inteiro, seu Zé Droguinha de merda. O Proto até revela que antes ele estava prestes a quebrar as pernas do Lourinho, porém tá vendo o Míssil amarrado na coleira. E até mesmo agora ele ficaria totalmente feliz em quebrar todos os ossos do corpo do Lourinho e o jogar na cadeia. Mas é como o Prota mesmo disse, os pais da criança são tudo na vida delas, e o mundo de Míssil, seu pai vai ruir. Então a melhor coisa que o Lourinho pode fazer agora é mudar, pois se o Zé Maria ouvir Míssil chorar mais uma vez, ele não vai mais se segurar, mesmo que isso significa fazer a criança perder o seu pai. Caralho, Alec, agora esse sim é o Zé Maria que eu conheço, chegou botando moral pra caralho. Mas ainda assim ele espera de verdade que nada aconteça, afinal essa criança ainda é sangue do Lourinho. Já um pouco mais tarde à noite, o Lourinho começa a ver as fotos de Míssil quando ele ainda era apenas um bebê. E bom, a sua ex-namorada aparece. Então o Lourinho joga uma lata e quase acerta ela e diz que nunca mais quer ver a cara dela de novo. O Lourinho safado colocando a casada dele em posição diferenciada. É aquele famoso ajoelhou, tem que rezar. E essa daí reza tão bem que chega a lacrimejar durante o ato. Uma salva de uma palma pra essa guria. Ah, mas Ed, por que você tá zoando essa situação, sendo que ela tá claramente sendo ameaçada e chorando por isso? Calma, calma, meu jovem padawan, que o buraco aí ele é bem mais embaixo. À primeira vista, claramente parece que o marido dela é um cuzão sem igual, que é verdade. E ela ainda começa a lhe mostrar o incrível afeto que ela tem ao seu filho, que é uma cena bem bonita por sinal, que faz parecer que o Zé Droguinha que já é errado, fica ainda mais errado. E o Zé Maria que estava ouvindo do outro lado da porta, cheio de ódio, pronto pra fazer o Lourinho comer de canudinho pelo resto da vida, meio que desiste de amassar ele por enquanto, pois parecia que essa situação já havia se resolvido. No outro dia de manhã, a Morena prepara aquele café bem incrível por sinal, com a comida preferida do jovem Míssil. Eles pareciam até uma família alegre e unida. Então sua casada vê que seu filho estava comendo e derrubando um bocado da mesa, e ela ainda avisa a criança pra parar, dizendo que seu pai odeia quando ele faz isso. Mas a reação dele é de surpreender, pois ele diz que tá tudo bem, que crianças sempre fazem isso. Caralho, o cara realmente mudou no meu conceito. Esse aí tá quase merecendo o meu respeito. Conforme o Zé Droguinha e sua casada vão conversando, eis que surge um assunto corriqueiro dele, perguntando se ela iria trabalhar hoje, mas na realidade era domingo, e que é o dia de folga por sinal. Então ele pede pra ela levar a Míssil ao parque pra ele se divertir junto ao seu brinquedo novo, que a deixa ainda mais impressionada por sinal. O cara tá quase virando um novo homem. Então Zé Maria grita pela porta: "Aô, Lourinho safado, brota aí, nós temos uma proposta pica pra tu, tá ligado? Ou tu vai ramelar o rolê?" Claro que o Lourinho fica puto à primeira vista, já que ele não vai com a cara do Zé Maria. E bom, como todos vocês já sabem, Zé Droguinha bom não é nem se for Zé Condomínio. Depois de algumas horas é revelado o porquê o Prota chamou ele, que na realidade era uma proposta de oferta de emprego. Sim, o Prota chamou ele pra trabalhar como operário civil em construções, o famoso ajudante de pedreiro. Agora o porquê caralhos do uniforme militar? Na realidade não faço a mínima ideia, eu só sei que ficou da hora. E não demorou muito pro Lourinho se adaptar também, né? Com os outros operários 3 vezes maior do que ele. Vai falar um A pra ver. Então o líder da equipe de operários pergunta se aquele projeto de bambu vai conseguir sobreviver a pelo menos um dia de trabalho. Mas o bagulho é que o Zé Droguinha pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Zé Droguinha cresceu sem bom senso. Na realidade, ele nunca conheceu alguém que tivesse um, e nunca teve um amigo sequer em nossa favela. Mesmo assim, eu nunca vi ele tentar ou se esforçar pra ser uma pessoa melhor, ou se dar por vencido. Ele sempre está disposto a piorar. Ele quer ser desrespeitado, é o sonho dele, e ele daria a vida por isso sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de ser uma pessoa ruim e decidiu ser massageado pelo Zé Maria. Da história corta pra Morena levando seu filho pra brincar. Enquanto o guri estava com seu carrinho, ela desconfiou de algo e perguntou quem na realidade comprou esse carrinho pra ele. E Míssil responde que na verdade não foi seu pai, e sim o Zé Maria. E o guri ainda completa dizendo que agora ele está feliz de verdade e espera que seja assim pra sempre. De volta ao cabeça de cuia, ele realmente conseguiu aguentar o dia inteiro de trabalho. Querendo ou não, e ágil que ajar, o cara é brabo, mesmo sendo um bosta. O chefe de equipe até elogia dizendo que mesmo que ele seja esquelético, ele sabe usar as ferramentas. Ou seja, ele provavelmente deve ter pelo menos uns 2 ou 3 anos de experiência nisso. Quem diria aí que o cara já foi uma pessoa decente? Meus parabéns, viu? O melhor de tudo é que nesse trabalho eles pagam a diária. Tá aí algo surpreendente. E o Zé Maria até fala pro Lourinho que em dias assim é sempre bom comprar algo pra comer e curtir junto à sua família. Nesse momento, o guri começa a contar que ele já trabalhou assim alguns anos atrás, mas não foi por contrato nem nada do tipo, e sim por bicos, já que sua casada engravidou cedo e ele ainda estava na escola. Ele foi honroso o suficiente com seus atos para assumir a responsabilidade.
tarde. E já que ambos foram expulsos de suas respectivas escolas e casas, o Lourinho começou a fazer trabalhos braçais durante o dia e entrega durante a madrugada. Até que um dia ele foi avistado por seus ex-colegas de turma enquanto carregava alguns blocos de concreto. E em vez desses guris ficarem de boa e só cumprimentar o moleque, eles começaram a zoar o Lourinho por ele estar trabalhando, que não faz tanto sentido assim. Não sei onde no mundo é zoado você trabalhar pra ganhar a própria vida. E o Lourinho ainda completa dizendo que se não fosse por aquele erro, ele teria conseguido curtir mais a vida e sua juventude, assim como todo mundo. Daí o Prota mete o pescotapa nele e diz que ele nunca deve dizer a palavra erro na frente do seu filho, vai o traumatizar pra sempre, pois para os pais o filho pode até ser um erro, mas para as crianças os pais são suas únicas esperanças. A vida dele pode até ter ficado mais difícil por ter se tornado pai cedo, mas papo reto, isso não é desculpa pra poder tratar seu próprio filho mal. Daí o Lourinho olha bem nos olhos do Prota, ergue sua voz e diz: eu posso até parecer um cuzão pra você que desconta a raiva no próprio filho. Sim, você é. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, eu amo a minha família mais do que tudo. Eu posso até ser bem duro com o pirralho, mas existe uma razão pra isso. Claro que existe uma boa razão pra poder tratar uma criança que não fez nada de errado mal. Mano, depois dessa eu tô pensando seriamente em considerar um requisito um exame psiquiátrico pra poder ter uma família. Porque vira e mexe eu tô achando uma pessoa pior do que a outra. Já na despedida, o Prota diz pro Lourinho não se atrasar amanhã no trabalho, já que seu chefe é um sadista que ama brincar com os atrasadinhos. E foi aí que ele ouviu seu filho chorar, então ele entrou correndo na sua casa pra ver o que tinha acontecido. Mas a realidade era o carrinho dele que tinha quebrado, e ele quase voltou à sua antiga forma de querer bater no moleque que estava chorando. Mas como Zé Maria estava atrás observando tudo, não dava nem pra tentar, pois eu tenho certeza que o Lourinho ainda quer ter todos os seus dentes na boca. Então ele entrega o frango pro seu filho e fala que tá na hora de comer, fazendo a criança ficar feliz de novo e parar de chorar. Depois de algum tempo, ele entrega pra sua esposa o dinheiro que ele ganhou no trabalho, e ele ainda diz pra ela mandar seu filho pra creche de volta. E agora ele vai descansar, e isso lembra a Morena dos velhos tempos, e as coisas estão voltando a ser como eram. Já na sua creche, a professora vê que Missa havia mudado bastante, já estava brincando com geral e se divertindo, mas ele acaba se desentendendo com uma criança, e isso gera uma briga feia. Missa havia macetado outra criança da mesma forma que ele apanhava. Dizem que a criança se torna um reflexo dos pais. Em outras palavras, Missa havia ficado igual a eles. Alguns momentos mais tarde, a sua mãe é chamada junto à mãe da outra criança que havia apanhado para pedir desculpas. Só que em vez de elas procurarem entender essa situação, a mãe da outra criança simplesmente joga na cara da Morena que a gravidez dela foi indesejada, pelo fato dela ser uma mãe jovem, ignorando totalmente tudo o que ela passou para chegar até ali. Depois de toda essa discussão acabar, já num caminhão para casa, a professora corre atrás deles e pede desculpas pelo ocorrido, dizendo que ela deveria ser mais cuidadosa. Ainda fala pra Morena não ser tão dura com o próprio filho, já que a criança que sofre violência doméstica tem mais chance de replicar algo que a afeta. Daí a Morena fala pra professora que não precisa mais se preocupar, já que o pai de Missa havia mudado e agora é um bom homem. E agora que ele está melhor, você virou uma criança levada, não? Daí a obra corta pro Zé Maria, que começa a ouvir uma discussão, com socos e todo o resto. Sua puta do caralho, é isso que você quer, certo? Você e eu vamos morrer nessa noite. Eu vou te matar e logo depois eu me mato. Que porra é? Eu que já estava completamente hypado pra ver o quanto o Lourinho ia apanhar, calma que com o Zé Maria, a surra vem de uma forma diferente. Assim que ele entra no apartamento completamente puto de raiva, ele simplesmente ignora o cabeça de lâmpada e vai direto pra ver se a criança está bem. E graças à rabeta do Rafoso, a criança ainda vive. Então o Zé Maria rapidamente liga pra ambulância pedindo por ajuda. Quem são as vítimas, senhor? E o que aconteceu? Por favor, mande a ambulância o mais rápido possível. As vítimas são a mãe da criança que foi espancada, a própria criança que desmaiou por afogamento e o pai, pois a vida dele está em perigo. E meu amigo, eu já tava com saudade de falar essa frase que vem a seguir. Foi só moquetada diferenciada, o maluco foi amassado. Então quer dizer que você é inocente? Certo, seu merda, você que estava tão afobado que não conseguiu nem ao menos chamar a polícia? Eu não consigo entender o porquê caralhos você tentou me impedir de ligar pra eles. Ou tu tá com medinho de descobrir que você é um puta de um filho da puta abusador no hospital. Seu próprio filho está desmaiado no chão entre a vida e a morte, a única coisa que você pensa é em você mesmo? Isso é tudo culpa sua. Eu estava mantendo o moleque na linha pra isso não acontecer. As coisas ficaram ruins de novo porque você me parou. Essa foi a gota d'água. É inacreditável como um arrombado igual você continua falando asneiras. Você merece. Não foi eu, foi ela. Eu não encostei um dedo sequer na criança. Foi ela que afogou o menino. Foi ela que machucou o estômago dele e quebrou o carrinho que você deu. Foi tudo ela. Caralho. Por essa nem eu esperava. Papo 10. Minha juventude,
Infelizmente, ela foi arruinada por conta de uma criança. Isso era tudo o que eu sentia, mas eu não era o único a me sentir dessa maneira. Claro que eu perdi a paciência diversas vezes e batia em míssil sem motivo, mas ela estava num nível totalmente diferente. Sua louca do caralho. Eles disseram que o moleque teve seu próprio estômago rompido. Você não consegue ser um pouco mais gentil com seu próprio filho? Você quer matar ele por acaso? Ele não é do tipo que morre tão fácil. Você tem ciência do que está falando? Olha aqui, eu sobrevivi, então ele também pode, já que isso não é nada comparado ao que o meu pai fez comigo. Ela me disse que seu pai era extremamente abusivo e violento quando eu era mais jovem. Na verdade, quando ela disse a ele que estava grávida, a primeira coisa que ele fez foi pegar a faca de cozinha e... Certo, então vamos fazer o seguinte, de agora em diante você não encosta um dedo nele e me diga sempre que perder a paciência com o menino, eu vou mantê-lo na linha. Sabe, eu não tive escolha, eu tive que manter ele quieto, porque se eu não fizesse isso, a mãe dele poderia matá-lo. E essa era a única forma de proteger a minha família. A única forma é o caralho. Mano, essa situação tá bem pior do que eu imaginava. Se esse pescotapa de merda chama isso de proteger a família, mano, então eu sou verde sem voar. Sei lá, velho, se esse cara realmente tivesse preocupado com seu próprio filho, ele pediria divórcio, talvez até mesmo denunciaria a mãe e levaria a criança pra um lugar seguro. Mas agora usar a criança como um sacrifício e bater nela constantemente pra manter a família unida? Cara, esse é o pior tipo de lixo que existe. Caralho, Alec, peguei ar. Mas papo reto, se era demais pra ele manter uma mulher adulta com sérios problemas mentais na linha, ele optou por controlar seu próprio filho, que mal consegue falar direito, só porque na cabeça dele era bem mais fácil de controlar. E você lembra do que eu disse, né? Pais que batem no filho por sua própria conveniência é abuso. E eu odeio abusos. O que está acontecendo aqui? Patético. Atualmente, a criança vem se recuperando no hospital e a guarda dela está com a professorinha 10/10. Professora, já me sinto melhor. Quando o papai e a mamãe vêm me buscar? Míssel, infelizmente, o papai e a mamãe não vão voltar mais. Eles ainda não estão prontos para cuidar de você. Na mesma noite que a família do guri foi levada para o hospital, o médico geral descobriu fortes evidências de abuso infantil e chamou a polícia. A mãe do garoto se recusou a responder qualquer pergunta, enquanto o pai dele disse a verdade sobre tudo o que aconteceu. Ambos foram presos por abuso de incapaz. Atualmente, eles estão esperando o julgamento do juiz local. Enquanto isso, o guarda da APDP, Zé Maria, foi liberado pois Lourinho decidiu não prestar nenhuma queixa. Ou seja, o Zé Maria maceta e mete o pé. E quando eu digo que o cara realmente tem carta branca pra macetar qualquer tipo de figurante, tá aí a prova. A questão é que atualmente agora o Zé Maria precisa se manter afastado da mídia, pois tem bastante repórteres farejando o assunto. E agora é a hora dele tomar o dobro de cuidado antes de dar uma moquetada. E como sempre, tem bastante pessoas querendo derrubar a PDP, mas é aquele bagulho, né? Não é como se eles pudessem continuar fazendo isso a vida inteira. Tem muita coisa que não vai mudar, não importa o quanto eles tentem ou se esforcem. O próprio velhote disse isso antes deles começarem o projeto de surra educacional. O foda é que, diferente de todos os outros casos anteriores que o Zé Maria e a Ruivinha lidaram, esse era bem diferente. O próprio agressor não era o inimigo a ser apagado ou distanciado da vida da vítima, ele era sua própria família. Então, independentemente do resultado, isso machucaria emocionalmente a criança de todas as formas possíveis. E mesmo com o prota sendo o Zé Maria, o rei das massagens, não há como ele evitar de chorar sabendo disso. No dia do julgamento, a mãe do guri foi sentenciada a 4 meses de prisão, e o Lourinho foi a 6 meses e mais 1 ano de regime semiaberto. Caralho, Alec, que diferença descomunal. Eu não sei vocês, mas de acordo com o Código Penal, a tentativa de homicídio, que foi literalmente o que a mãe do guri fez, tem uma pena equivalente de 6 a 20 anos de prisão. Mas né, quem sou eu pra opinar? O importante mesmo é que ambos vão pagar pelos seus crimes. Papai? Pai? É você? Não vai embora! Ei, rapazinho, por que você não prefere ficar aqui? Agora você tem bastantes amigos e não tem mais a mamãe ou o papai pra te bater. Seu papai foi muito cruel com você. Tem certeza que quer ficar comigo? Escute, seu pai foi muito ruim e infelizmente não tenho permissão pra te ver agora. Se qualquer um estiver próximo ao seu papai, ele vai voltar pra prisão. Então me escute, eu vou me tornar uma pessoa melhor pra ter permissão de cuidar de você de novo. Eu prometo que eu vou faltar. Você é tudo pra mim, Míssel. E essa foi a história de Míssel, a criança que teve a oportunidade de ser feliz de novo. Não posso dizer que eles viveram felizes para sempre, mas com certeza o Lourinho vai se tornar um bom pai para cuidar do seu filho de novo. E com isso encerramos essa saga. E se você fosse traumatizado por um cara aleatório, a ponto de você não conseguir parar de tremer e tentar buscar ajuda com a escola, e ela literalmente tacar seu foda-se pra você, o que você faria? Pedra, papel, tesoura normalmente seria um dos jogos mais justos do mundo, mas esse jogo é jogado de uma forma
forma diferente. Não existe vitória se você ganhar. Tudo que você leva é um murro, e se você perder, você toma um tapa. Basicamente é um punish game. E quando se tratava de jogos injustos, o nerdola dos cabelinhos grossos não era a única vítima. O cara, além de ser um filho da mãe violentador de nerdola, ele ainda é um ladrão. Tanto que o próprio bulinador local, o chefe da sala, fica puto e tenta tirar satisfação com ele. Mas é que tá, o cabelinho rosa nunca anda sozinho, ele sempre leva sua gangue com ele, a gangue da cadeirada. Porque depois da primeira cadeirada foi só solada no ex-líder de turma. E assim foi gerado o domínio de terror do cabelinho rosa. E esse domínio foi se estendendo muito a ponto do Rosinha usar seus próprios nerdolas da sala como um banco para as gurias alheias. Inclusive, esses nerdolas eram tão humilhados a ponto de levarem até sequência de moquetão das morenas. Os caras literalmente foram reduzidos de nerd a brinquedos humanos. Mas o problema, ele não acabou por aí. Não era só isso que acontecia. Na realidade, foi aí onde tudo começou. A vítima, no caso dessa vez, é esse guri aqui que parece bastante com o Zé Maria. E spoiler, ele não é. E nesse momento, o guri está passando por uma situação onde a pessoa tem que ter no mínimo sangue de barata para poder suportar calado. E seria justamente o Rosinha falando putaria de sua mãe enquanto senta na frente de sua cadeira. O cara tá tendo a sua mãe desonrada e depreciada de forma bem vulgar na sua frente e ele não consegue fazer nada contra isso, além de concordar com toda essa situação. Eu confesso que nesse momento eu não me importaria mais se eu fosse fraco ou forte, ou se eu pudesse perder ou ganhar essa briga, mas eu com certeza quebraria pelo menos uns 4 dentes desse infeliz. Esse cara aí não merece nem o título de ser humano, mas como o cabeludinho não tem força e nem coragem pra fazer nada, ele resolve se mandar de base. Mas houve uma luz no fim do túnel, a PDP, que substituiu o Comitê Autônomo de Medidas contra a Violência. Então o cabeludinho resolveu fazer uma denúncia. Mas infelizmente essa escola na qual ele estudava ainda estava sob a supervisão do Comitê Autônomo, e tudo que resultou antes da denúncia chegar na PDP foi o próprio comitê aplicando uma punição que seria apenas 5 dias de suspensão e uma carta pedindo desculpa por toda a violência cometida, sem nenhuma sequer punição a mais. Nada aconteceu com esses agressores de baixa idade, tanto que os próprios bulinadores chegaram zoando o cabeludinho porque nada mudou, foi só benefício pros caras, ou seja, eles ficaram 5 dias de férias em casa sem precisar fazer absolutamente nada. O cabeludinho já tinha denunciado a PDP, mas pelo visto eles ainda não tinham olhado o caso, e mesmo com ele tentando se mandar de base rapidamente, não daria tempo pra PDP olhar o caso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Sorte que isso foi só uma tentativa e não uma finalização. Graças ao autor, pelo menos esse cabeludinho aí tá bem. Só que esse cabeludinho ele não contava que a ruivinha de cria já estava pronta pra dar umas macetadas diferenciadas. E lembra daquela frase do último vídeo? O demônio está voltando? Pode ser 10, 15, 30, 100, que com certeza nossa macetadora irá amassar sem dó nem piedade. Na Maria José, nessa sim eu boto fé. Não, pera, ué? De volta ao nosso cabelinho rosa, que já tá quase roxo, ele está conversando com o diretor da escola e nesse momento o diretor diz que a suspensão dele acaba hoje. E ele diz ao Rosinha pra não se envolver mais em problemas novamente e acabar mais uma vez o comitê de violência escolar. E com a cara mais lavada possível, ele diz pode deixar, o cara é o verdadeiro cara de pau sem igual, até mesmo o Pinóquio ficaria com inveja dele. Ainda mais com ele fazendo essa puta cara de pescotapa enquanto vê os seus capangas amassar nerdolas alheios com chicote. E isso estava acontecendo ao mesmo tempo que o Zé Maria estava dando uma coça no Lourinho safado. E mais uma vez a cena corta pro Lourinho sem vergonha dando mata-leão no Gordola, enquanto coloca o contador e filma pra ver quanto tempo o guri aguenta sem desmaiar. Dá pra perceber que esse Lourinho só faz academia pra poder macetar nerdola. A vida dele se resume basicamente em quantos nerdola ele vai amassar. Papo 10, mano, se esse cara não merecer umas porradas no meio dos beiços, eu sou o Chapolin Colorado. E durante essa sequência de porradaria, aparece a Morena dando uma lição de moral nele por ele ter batido demais no Gordola, já que ele é seu sofá favorito. E pra quem achou que ela iria proteger o rapaz, nem essa daí se salva. Já no final da aula, enquanto o Rosinha e as gurias se prepararam pra ir ao karaokê, o diretor parou eles, dizendo que eles tinham que ir pra aula de reabilitação, que seria mais ou menos uma educação especial. E se eles não fossem, eles iriam levar uma multinha leve de uma pequena bagatela de 3 milhões. E obviamente ninguém quer pagar 3 milhões tão fácil assim. Então Rosinha e os guris seguiram para a aula. E adivinha quem era a professora que apareceu lá pra dar aquela brincada marota? Ela, a rainha da porrada, a famosa Maria José, que maceta e mete o pé. E os caras, em vez de ouvir a explicação inicial dela, eles estavam literalmente tarando a guria. Se essa daí que nem o Zé Maria degustou, quem dirá os figurantes aleatórios? E o Rosinha ainda se achando o rei da cocada preta, ele ainda taca nela aquela cantada de pedreiro. Gata, seu pai é Napoleão? Não, por quê? Porque você daria um ótimo filé. Ué, não, pera, agora vai. Gata, seu pai é pedreiro? Não, por quê? Porque você parece uma bitoneira. Ele gosta. Claro que a nossa Maria José, com essa carinha de pescotapa dela, ela não iria deixar isso passar batido. Então ela começou com aquele clássico jogo que o Rosinha mesmo inventou, o jogo do pedra
pedra, papel, tesoura. Na primeira rodada ele ganhou, então dá-lhe porradão. Já que ele mesmo que fez as regras, um tapa por perder, um soco por ganhar. E essa foi a primeira aula dela, que seria o famoso reflita os seus erros ou morra tentando. Agora dá-lhe aquele pequeno tutorial de abraço por trás sem respeito. E esse abraço aí deixa qualquer um sem fôlego, viu? Agora ninguém pode falar que a Maria José não tem pegada, ela quase levou Rosinha ao paraíso na primeira abraçada. E o Nerdola chegou a virar capa de notícia. Jovem não resiste a abraço por trás e tem secreção nasal. Na cabeça do Rosinha, ele pensou que as coisas provavelmente seriam diferentes, pois se fosse o Zé Maria que amassou 3 escolas sozinho tivesse vindo ali, teria sido bem mais complicado para ele. Mas já que a Ruivinha, que é mulher, ele achou que poderia ganhar dela na força. E eu só digo uma coisa, não é bem assim que a banda toca, viu? Ou fora que o Rosinha ainda quer se vingar, e a vítima dessa vez é o próprio Cabeludinho, que havia tentado se mandar de base. Estava voltando para casa após a reabilitação do hospital, e o cara foi literalmente fazer um acerto de contas com ele, indo diretamente para sua casa. Rapaz, esse aí tá indo longe até demais, a merda que isso aí vai dar é surreal. E assim que o Cabeludinho estava finalmente chegando em sua casa, quem aparece em frente ao elevador é o Rosinha e a sua gangue. E o Rosinha já cata ele pelo pescoço e puxa, olha o celular dele e descobre que foi ele que denunciou eles pra PDP. E quando o Cabelinho Rosa estava prestes a meter um moquetão nele, aparece ela, a Maria José, aquela que já chega metendo um pé. E ela tá puta pela atitude do Rosinha, que o que ele fez foi golpe baixo, viu? Simplesmente ir atrás da vítima pra fazer um acerto de contas, porque ele não consegue lidar com ela. E esse cara, ele é nojento a nível surreal, simplesmente tacando a língua no soco da Ruivinha e dizendo que ela não assusta ele. Não assusta não, né? Vai vendo. O cara acha que tem a situação completamente sob o controle dele, então ela diz a ele, sabe, às vezes é bem difícil, já que pirralhos como você, não importa o quão podres eles sejam, eles ainda são crianças, então eu nunca sei o quanto eu devo me segurar. Caralho! Pelo visto a porrada vai cantar. E antes da briga começar, ela já vai logo mandando um papo, que na aula de hoje eles vão ter que pedir desculpa ao Cabeludinho de joelhos, e eles só vão parar quando ele disser, ou eles terão que ficar no mínimo joelhados até o amanhecer. Rapaz, essa Ruivinha tá braba, viu? Ela não só colocou o pau na mesa e mandou medir, ela colocou a mesa no pau e mandou enrolar. Essa aí é das minhas. É o famoso não existe figurantes que não possa ser amassado. E quando o Rosinha foi ameaçar o Cabeludinho, ele só viu a fumacinha do calçado no pé das orelhas. Tá até parecendo que a Ruivinha tá armada com tamanco tamanho 47. E assim começa a porradaria. Ruivinha mete porrada pela direita, Ruivinha arrastada, Rosinha tira a camisa, o Ruivinha mete a tamancada no peito, ela agacha, esquiva, chuta de novo e amassa a Rosinha com fatality de tamanco 47 no meio das coxas. Rosinha 0, vermelha 1. E se tu pensa que acabou por aí, ainda tem um bônus. O perdedor, ela ainda ganha um prêmio de consolação, que seria uma escovação de tamanco completamente grátis, que elimina 99% dos blinadores, testado e aprovado pela PDP. E agora, nesse grande momento, ela aparece no último segundo, a pergunta que não quer calar. A sua tia, ela é casada? Isso não é ideia não, boy. Depois dela amassar o Cabelinho Rosa e fazer aquele clareamento bucal com seu tamanco, ela mete toda a galerinha dele de joelhos, os fazendo implorar pelo perdão do Nerdola. Ela sim é uma mulher de poucas palavras e muitas pancadas. Mas o Rosinha, ele tá cheio de ódio. O moleque não é do tipo de pessoa que se dá por vencido tão fácil assim. Ele tá quase ficando louco e arrancando os cabelos na raiva. Na escola ele é o cara que zoa e condena todo mundo, bulinando. Agora ele começou a ser zoado pelos alunos, pois a Ruivinha virou capa de Zap Zap amassando o guri. E quando o Rosinha foi entrar na sala, meu amigo, ele lançou aquele olhar de ódio pra cima do Nerdola, que mais parecia que tava matando alguém só com zói. O Cabeludinho quase ficou branco de medo, e foi aí que a Maria José apareceu mais uma vez, falando que ela tinha certeza que tinha dito a Rosinha pra não incomodar mais o Cabeludinho. Só que aquele olhar que ele mandou claramente mostra que ele tá a ponto de amassar o Nerdola só por ele existir. Ainda mais que esse tipo de olhar pra cima da vítima já entra na categoria de retaliação. Então Rosinha só concorda e diz que não vai mais olhar pra ele. Só que a Ruivinha, ela não quer só isso. Já que a atitude do Rosinha não muda tão fácil assim, ela simplesmente mantém um de cabeça pra baixo enquanto estiver na escola. O maluco tá literalmente proibido de olhar pra cima ou pra frente. Daí o Cabelinho Rosa grita pra ela, você só pode estar de brincadeira. Brincadeira é a mão que eu vou dar na tua cara. E ela ainda diz que esse olhar de medo combina muito mais com a cara dele do que a de um bulinador. É aquele famoso mude na base da moqueta ou morra tentando. Porque caiu na mão da Maria José até o Tinhoso mete o pé. No outro dia de manhã, tava
lá o Rosinha olhando cabisbaixo pro chão, triste, como se não tivesse opção além de fazer isso. Só basta ele se esforçar um cadinho pra ser uma pessoa melhor, ou ele vai ter que olhar pro chão pelo resto da sua vida na escola até a formatura. Isso foi uma mudança tão brusca e grande que até os alunos normais começaram a meter o pé no Rosinha por vingança. Já que ele estava de cabeça pra baixo, não dava pra ver quem é que estava fazendo isso, ou seja, o caçador acabou que virou a caça nesse recinto. E quando ele tenta ir atrás, simplesmente os alunos puxam o celular e começam a filmar pra denunciar novamente pra PDP. O cara até tenta tirar satisfação com a Ruivinha, já que ele está apanhando injustamente, mas é aquele bagulho, né? Quando era ele que estava batendo, não tinha esse negócio de injustiça, era simplesmente soco pra cá e nerdola voando pra lá. Ou seja, então quer dizer que a Maria José tá cagando e andando pro foto do Rosinha tá apanhando ou não. Tudo que ela quer é fazer ele pagar pelos seus erros. Ou seja, só resta o Rosinha aceitar que ele merece tudo aquilo que está acontecendo com ele. E finalmente eles vão ter a aula de número 3 de educação especial com a Ruivinha. Então ela diz pra eles se alugarem olhando pra baixo, já que a mesma ordem dela permanece pra todos os outros capangas do Rosinha. Então o cabelinho rosa teve a brilhante ideia de falar que vai sair da escola, e ainda diz a Rosinha que provavelmente ela tá aqui porque não gostaram da decisão que o comitê tomou, de aplicar nele a punição de só 5 dias de suspensão. Então pra ele é um mais ou menos um que se foda, ele vai sair de qualquer jeito. E ele ainda completa a frase dizendo que já estava pronto pra ser expulso, pois a culpa não era dele por ele ter continuado na escola. Então ele diz mais uma vez que se for da escola o negócio mesmo é supletivo. E quando ele estava prestes a ameaçar a Rosinha mais uma vez, como se não fosse o bastante ele apanhar das últimas por ter feito isso, os alunos que foram bullyingados anteriormente aparecem, impedindo Rosinha que saia da sala. É aquele bagulho, né? Se ele pensa que pode ser impune por simplesmente desistir da escola, não é bem assim que a banda toca com a Ruivinha. Ou o cara cumpre sua punição por bem, ou vai se ferrar na mão dela por mal. Ela não se importa que ele pague a multa ou desista da escola, ela vai fazer ele ter essa aula querendo ou não. Então quer dizer que até esse curso acabar, o Rosinha vai ser o animalzinho de estimação preferido dela. Já no outro dia, em frente à escola, o Rosinha se lembra de toda a humilhação que ele passou e decide ir embora dali mesmo. Mas o Ruivinha aparece do além e já pega ele pela esquina dos cabelos, o impedindo de sair. Então o Rosinha se reúne com seus capangas em um lugar longe dos olhos da Ruivinha, e eles têm a brilhante ideia de só suportar as aulas dela, já que eles já cumpriram 3 de 5 horas de treinamento dessa tal aula especial. Então tudo que eles precisam fazer seria se segurarem somente por mais 2 horas. Assim eles vão poder ir atrás de todos os nerdolas que os denunciaram e fazer a maior surra de pancadaria jamais vista antes no período escolar. Mas eles não contavam que a Ruivinha já tinha planejado tudo, ela já sabia de tudo que eles estavam armando. Inclusive ela sabia até mesmo da rota de fuga deles. Então nessa próxima aula em específico, ela trouxe a mãe de cada um dos alunos que sofreu bullying e mostrou a elas a documentação detalhada de cada uma das vítimas e o que os bullyingadores fizeram. Inclusive elas também trouxeram os pais dos bullyingadores para eles verem tudo o que está acontecendo. E isso resultou em uma mãe batendo constantemente no Rosinha por ela ter machucado bastante o filho dela, que é aquele moleque que queria se mandar de base no início dessa saga. Daí o pai do Rosinha veio até ela e disse: "Senhora, não precisa disso. Desse jeito você só vai machucar cada vez mais as suas mãos. Eu trouxe isso do campo de obras aqui do lado. Use-o à vontade. E eu não ligo se você vai matar ele. Bata o quanto quiser, por favor." Em todos os 4. Pai? Não me chamo de pai, caralho. Eu não criei um monstro igual a você. Senhora, não precisa mais sujar suas mãos. Se estiver tudo bem pra você, eu mesmo faço isso. Até você me dizer pra parar. Mano, essa cena foi tão pesada a ponto de me tremer aqui. E sabe, o Rosinha ele apanhou tanto que teve que dormir com a rabeta virada pra lua. Sei não, hein, mas surra de cano, rabeta dolorida, eu tô começando a duvidar da procedência desses quadrinhos coreanos. Mas o Rosinha ele é sagaz a ponto de não ligar pra própria rabeta dolorida. Ele só pensa que ele resta só mais um dia para as aulas da Ruivinha finalmente acabar, e assim ele finaliza o seu dia. Já no outro dia de manhã, a Ruivinha dá a mesma notícia que seria seu último dia de treinamento, então ela pergunta ao rabetão dolorido como foi a experiência dele, e ela quer que ele compartilhe alguns de seus sentimentos com a galera. Daí ele começa a fazer um discurso com a maior cara de pau possível, sem nenhum pingo de arrependimento, dizendo que bullying é errado e que ele aprendeu muito com isso, e quer se tornar uma pessoa melhor, que nunca mais vai praticar nada do tipo. Ele gostaria de se desculpar ao cabeludinho por tudo que ele fez de ruim, mas tudo que se passava na cabeça dele na realidade era o quanto ele queria amassar o cabeludo quando a Ruivinha fosse embora. Mas a Maria José não é do tipo que deixa seu serviço pela metade, pois ela sabe muito bem das consequências disso. E em vez de finalizar o curso de reeducação básica de delinquentes juvenis, ela simplesmente o coloca em pausa, ou seja, ela se aproveitou de uma brecha do sistema para poder ajudar o cabeludo, que seria o apelo administrativo, que é mais ou menos assim: uma vítima tem 180 dias para manifestar depois de receber a decisão, e mais 90 dias para a ação ser imposta, e por fim finalizar o apelo. E já com os
meus cálculos básicos com cérebro de mamaco, isso daria mais ou menos 270 dias. E já que o próprio comitê aceitou essa decisão no último dia de aula, ou seja, a Ruivinha tem mais 270 dias para poder cuidar carinhosamente do cabelinho rosa no próximo ano. Em resumo, ela vai ficar até os últimos dias de aula dele, e isso sim é uma professora dedicada. Ainda mais que as aulas dela vão se repetir milhares e milhares de vezes até completar os 270 dias letivos. Esse aí tomou no botico até não aguentar mais. Eu tenho certeza que pra ele quebrar o cano seria muito menos doloroso que o ano inteiro levando macetada da Ruivinha. Um tempo mais tarde, a Ruivinha está na diretoria, reunida com o cabeludo, e pelo jeito ela tá levando o caso dele ao comitê pra poder finalizar e resolver tudo de uma vez. Assim que os principais membros do comitê aparecem, que seria o projetinho de Clark Kent e o Beisola, esse Superman do Paraguai é um advogado dos direitos humanos juvenis, ou seja, sem sombra de dúvida ele é totalmente contra as ações da Ruivinha, de corrigir os bulinadores ela mesma na base da muqueta. O maluco chegou logo dando um tapa na mão dela. Eu não sei não, viu? Mas eu nunca vi ninguém acabar bem depois de tentar encostar a mão nela. E ele ainda manda o Pablo que detesta essa organização de terceira linha que se autodenomina de APDP. Esse cara tá em Nárnia brincando com fogo, na moral, mano. Então a reunião finalmente começa. O primeiro a ser chamado pra depor é o Cabeludinho, a vítima. Daí ele começa a falar que o motivo do apelo pra reavaliação que ele fez foi porque ele costumava sofrer bullying, mesmo tentando escapar disso de todas as formas possíveis. E isso ainda não acabava. Mesmo com a punição aplicada, nunca resolvia nada. Tudo isso gerou cada vez mais traumas, que foi se acumulando na cabeça dele, ainda mais pelo próprio bulinador zombando dele de toda a punição, enviando mensagens de ameaça ao guri por vingança, até mesmo indo até a casa dele para um acerto de contas. E se a Maria José não tivesse aparecido e ajudado, provavelmente ele nem estaria mais entre nós. Ou seja, sem sombra de dúvida, ele não pode continuar na mesma sala que o delinquente. Isso seria arriscado demais. Foi por isso que ele fez tal apelo. E agora chegou a vez do advogado de defesa, o famoso Superman chinês da promoção Compre 3 e Leve 1. E ele já vem dizendo direto que mesmo ouvindo tudo aquilo, a ação que o comitê tomou, pra ele foi apropriada. Realmente é bem apropriado um moleque que teve uma tentativa de homicídio ter como punição somente escrever uma carta de desculpas e tomar uma suspensão de 5 dias e nada mais. Já que na cabeça dele, o menor infrator ainda é de menor. Então tudo que eles podem fazer é corrigir e não punir, independentemente dos erros que tenham cometidos. Alguém, por favor, atire uma pedra na cabeça desse homem. O foda é que esse cara não tem nenhum tipo de freio pra atrocidade. Ou seja, ele ainda diz que, em outras palavras, sempre há espaço pra uma segunda chance, caso o estudante não mostrasse algum arrependimento. Ué, mano, atropelei 5 véias, mas me arrependo. Tá perdoado. Mano, eu quebrei os dentes do meu avô só pra gravar um tic-teco, mas me arrependo. Tá perdoado. Bem, a dentadura da minha irmã e agora ela tá grávida. Só tô esperando a criança nascer pra saber se eu vou ser tio ou pai. É o quê? De volta ao Superman do Paraguai, ele ainda completa dizendo que não mudou os estudantes de sala depois de tudo o que aconteceu, porque ele queria que os dois se reconciliassem. Claro, queria dar certo deixar o delinquente e a vítima no mesmo lugar. Nada de errado vai acontecer de novo, confia. E pra finalizar com chave de bosta, ele diz que a punição de 5 dias de suspensão mais o pedido de desculpa foi até que severa demais. Mano do céu, esse cara é doente. Na fila dos pescotapas, com certeza esse cara é um VIP. O bom senso passa longe desse daí. E foi aí que a Ruivinha interrompe, dizendo que ela monitorou toda a situação e viu que o menino não mostrou nem um pingo de remorso sequer, mesmo depois de tudo que ele fez. Ele não mudou absolutamente nada, mesmo apanhando dos pais ele continuou do mesmo jeito. Ainda mais que o moleque não hesitou nem um pouco em buscar vingança, que teoricamente isso seria um crime. E tudo isso aconteceu graças à decisão porca do comitê. Só que esse advogadozinho de merda, além de ser um filho da mãe, pra não xingar ele aqui, o cara, querendo ou não, tem uma lábia do caralho, pois ele é advogado e não é à toa. Ele sabe muito bem contornar a maioria das situações. Ele conseguiu colocar a própria Ruivinha intancável contra a parede, dizendo: será mesmo que ele só não agiu assim por conta da APDP que apareceu e usou métodos externos de correção? Ainda mais que a APDP é conhecida entre os jovens como os coveiros, levando a fundo todos os casos que ela pega, tratando quem faz merda como criminoso e tendo a vida dessas pessoas completamente arruinadas. E ele ainda tem um vídeo onde ela aplicava uma surra diferenciada no cabelinho rosa, o famoso método de educação, que realmente faz jus à PDP, e considerando tal reputação deles, de macetar delinquentes, na visão do Super Brocha, ele diz que provavelmente o estudante tinha errado com o cabeludinho, sentiu como se sua vida estivesse acabando, tendo encontrado justamente alguém da PDP, já que na conversa deturpada do Super Brocha, os métodos externos que ela usa pressurou o delinquente a ir além dos limites e buscar vingança. E pra piorar, ele ainda dá a cartada final, dizendo que os jovens só são chamados de jovens porque eles ainda não amadureceram, por isso eles cometem erros, e também é por isso que eles merecem receber várias chances pra poder mudar, e tirar essa chance deles farão com que eles cometam ainda mais erros. E foi aí que o cabeludinho se levantou e mostrou os cortes no seu pulso, e fala que quando o cabelinho rosa disse que iria ser
se vingar de qualquer forma, ele ficou com tanto medo que quase tirou sua própria vida. E por conta disso ele passou por um inferno gigantesco sem ter opção de sair. E só chamar isso de erro e deixar pra trás seria algo muito banal e fútil. E é exatamente por isso que eu falo que os jovens são imaturos. Caralho! O cara desbloqueou um novo nível de manipulação. Esse aí já pode virar político. O foda é que o cara é realmente o rei das cartadas, pois ele ainda manda mais uma, e foi mais ou menos assim essa daí. Não foi a sua instabilidade emocional que te levou a se cortar e imaginar a pior situação possível? Ou talvez seu apelo seria porque você queria vingança? Eu acho que você é tão imaturo quanto qualquer adolescente, pois só porque tu sofreu, tu quer que outros sofram o mesmo tanto que você? Então o que te faz diferente dele, afinal de contas? Eu realmente tenho medo desse cara. Ele consegue fazer a vítima virar o culpado em questão de segundos e ainda coloca a Ruivinha contra a parede. Esse aí tem muito patamar pra ser um grande inimigo. Ou melhor, teria, porque o herói é sempre o último a chegar. A Ruivinha pode até ser boa de porrada, mas o seu chefe, ele consegue ser bom tanto na muqueta quanto na lábia. E já que ele finalmente resolveu aparecer, senhoras e senhores, o nosso herói chegou, Zé Maria, e dessa vez ele está pronto pra massagear a sua tia. 太陽系を抜け出して平行線で交わる私と君の影のように伸びている É só isso!